Bom dia! Mais uma vez chegando na sua casa, no seu tablet, no seu smartphone, aonde quer que você esteja no planeta, é de cacau e chocolate. E hoje é mais um programa muito especial. Eu estou aqui na nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, que eu costumo chamar de nosso Templo do Saber. De muitas histórias que a gente vai tentar contar aqui durante esse nosso bate-papo. No meu lado, nada mais, nada menos do que a doutora Fátima Alvim, que eu vou ter que me controlar para não ficar chamando toda hora de Fafá. Doutora Fátima, fitopatologista molecular, formada na Universidade de Viçosa, pós-graduada em Viçosa e na Unicamp, andou pelo mundo e o grande lance dessa conversa é saber que a nossa tecnologia, o nosso saber, as nossas cabeças pensantes vão mostrar a vocês hoje aqui. Eu não posso falar de doutora Fátima sem falar no pai dela, doutor Paulo de Tarso Alvim, mineiro de Ubá. Sabe por quê, Fafá, eu sei disso? Porque eu tinha uma tia que eu amava, que era minha tia Arturita, que era de Ubá. E aí a gente, quando falava que tinha um cientista aqui, já se recordava da família de Dr. Paulo Alvim. Meu nome é Henrique, em homenagem ao marido dela, que era irmão de meu pai. Então, tia Arturita, onde quer que esteja, eu estou conversando com alguém que tem sangue lá em Ubá, Minas Gerais. Dr. Paulo, aos poucos que não conheço, foi o grande cabeça pensante da pesquisa da CEPLAC. Ele foi trazido para aqui por Carlos Brandão, que foi o primeiro superintendente dessa instituição, que era exemplo para o mundo em cultura tropical, especialmente em cultura de cacau. Dr. Paulo veio para aqui montar o CEPEC, que era o Centro de Pesquisa do Cacau. E entre tudo que eu andei pesquisando dele, que eu conheci, eu tive o prazer de conhecer seu pai, me foi dita uma frase que eu gostei muito, é a primeira vez que você vai ouvir. O grande legado de Dr. Paulo Alvim foi trazer a visão de mundo para a CEPLAC e levar a CEPLAC para o mundo. Essa frase foi me dita por nada mais, nada menos do que Marco Vieira, meu amigo pessoal, filho de nada mais, nada menos, José Haroldo de Castro Vieira, que um outro homem de visão de futuro, junto com doações de produtores de cacau, criaram esse Templo do Prazer. Depois dessa minha longa introdução, desculpe, Fafá, mas eu tinha que falar dessas duas personalidades que são extremamente importantes para a ciência e para o saber regional. Seu pai e José Haroldo de Castro Vieira, que foi o grande mentor, junto com outros, junto com Soane Nazaré e outros, de criar, na época, a FESP, que era a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que hoje virou a nossa UESC. E aqui dentro da UESC, nós estamos num centro de genética molecular, ok? Essa é a especialidade da doutora Fátima. E o assunto é nada mais, nada menos do que uma grande virada de mesa da história da cacauicultura que vocês vão saber agora. Desculpe, Fafá, me alongar. Muito obrigado por nos receber aqui na UESC, no seu laboratório, para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai prender muita gente. Sim, eu fico emocionada quando eu escuto falar da história, porque na verdade eu cresci nisso, né? Eu fui criada brincando na CEPLAC, brincando no CEPEC. Desde pequena, assim, eu sempre ouvi falar no cacau e me deliciar das delícias do cacau, né? E vi a vivência do meu pai nisso, o amor que ele tinha pela cacauicultura, pela região cacaueira. E assim, eu acho que a gente termina herdando também isso, né? Está no seu DNA. Está no meu DNA, certamente está no meu DNA, porque assim, é um prazer que eu sinto de receber, né, pessoas e de entender o impacto do que a gente faz na vida das pessoas que vivem nessa região, né, e no mundo. Que bom. Então é um prazer e eu fico feliz. Toda vez que falo no meu pai, eu fico, nossa, com borboletas no estômago e no coração. É muito lindo. Que coisa boa. Haroldo, né? Fafá, eu vou começar contando assim também para os nossos amigos que nos seguem a história de onde começa esse seu projeto. Como diz o comandante Lito do Aviões e Música, senta que lá vem história.
eu estava presidente da APC e eu sempre tive uma coisa que me inquietava, era assim, a APC não podia só tratar de dívida, tinha que tratar do futuro. Não que não tenha importância a dívida, a gente sempre tratou disso e para isso tem uma pessoa especial que é Guilherme Galvão de Oliveira Pinto, que conhece como poucos a questão do endividamento da agricultura brasileira e da região. E eu fui tratar de outras coisas. Entre outras coisas, era um desafio nosso trazer a ciência. E através de uma amiga comum que trabalhou no CNPq, eu conheci o Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro, famoso Luiz ABC, lá que foi do Senargem, né, que estava no CNPq. E eu me lembro que fui a Dr. Luiz Antônio, lá no CNPq, falar do projeto de indução de sacarose para controle de vassoura de bruxa. E ele virou para mim e disse, você está querendo me dizer que açúcar controla fungo? Eu não esqueço nunca dessa frase. E aí eu virei para ele e disse, o senhor como um pesquisador, antes de afirmar isso, devia pesquisar. Ele fez, você conseguiu me calar. E aí ligou para o doutor Hermínio Maia. Disse, olha, tem um maluco aqui na minha frente, produtor de cacau da Bahia, dizendo que tem um pesquisador da CEPLAC, que era doutor Deraldo, que está trabalhando com sacarose para controle de fungos. E aí ele... na hora conversou, eu não estava só de um lado no telefone, ele conversou e eu percebia que ele estava levando a sério e nós trouxemos o Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro para aqui, para a região, capitaneado por Manfred Willy Miller, né, que é um grande amigo seu, que eu trato carinhosamente de meu frete, um beijo para você, Miller, Raul Vale e Zé Luiz Pires. E Dr. Luiz ABC veio conhecer a pesquisa de sacarose, indução de sacarose para controle de vassoura de bruxa. Naquela época, o governo do estado tinha anunciado que teria 4 milhões para pesquisa. Dr. Luiz disse, para cada um que o governo botar, eu boto 2. E nós imaginamos logo, se você tem 4 com mais 8, 12 milhões para pesquisa. Dá para fazer uma grande rede. Eu estou encurtando a história. Só que o governo do estado falhou, não entrou com os 4 milhões, e aí Dr. G. Wallace da Silva e Mota, que era diretor-geral da CEPLAC, garantiu 2 milhões e alguma coisa do orçamento pequeno que a CEPLAC já tinha, e o Dr. Luiz, através do CNPq, colocou mais 4 milhões e pouco e formou essa rede. E nessa rede entra a doutora Fátima Alvim para trabalhar com mudança genética para o cacau. Eu me lembro, Fafá, que tinha uns opositores que diziam que você queria colocar gene de sapo, os peptídeos, e que o sapo e o cacau ia sair pulando igual a sapo. Isso era coisa da oposição que fazia o trabalho que a gente estava fazendo. E não, ela não fez isso. Ela conseguiu isolar um gene da própria espécie cacau e da agora em diante é com você que vai contar. Então, essa história me encanta, porque na verdade esse projeto ele foi o pontapé inicial para a gente iniciar os trabalhos com as mudanças genéticas em cacau, né? Então, assim, existe realmente uma linha, uma frente, né, que as pessoas têm muito receio quando a gente utiliza sequências de outras espécies para trabalhar com a mudança genética. Então, a gente teve o cuidado desde o início de tentar identificar dentro da planta o que a planta produzia para se proteger daquele patógeno que é o fungo, né? E aí a gente conseguiu identificar uma série de sequências de DNA que poderiam estar relacionadas com a resistência da planta. Então a gente chama essas plantas mudadas de cisgênico, né? Porque são plantas que possuem o DNA da própria espécie. Que maravilha. Então não é um transgênico, é um cisgênico. E aí, dentre essas sequências que a gente começou a trabalhar, teve uma que é interessante porque é uma sequência que a gente sabe que o que ela codifica, né, que o que ela produz está relacionado com resistência a estresse múltiplos. Então, não é só resistência a patógeno, poderia também dar resistência a outros tipos de estresse. E aí, essa sequência, quando a gente introduziu na planta, né, e a gente infecta a planta com o fungo, a gente observa que a planta ela não é infectada. Então ela consegue sobreviver, ela consegue produzir. Só que assim, sabe, Henrique, cabe dizer o seguinte, cacau é uma planta perene, né? Então cacau é uma planta que a gente demora para ela se desenvolver, para ela frutificar. Então todo o trabalho que a gente faz na ciência, a gente costuma utilizar o que a gente chama de planta modelo.
que é um modelo. Sim. Né? Então, nesse caso, a gente utilizou o tomate, porque o tomate ele é suscetível à vassoura de bruxa. Então, seria um excelente modelo, tem um ciclo curto, né? Então, em 3 meses, 4 meses, ela já frutificou, já acabou o ciclo de vida dela. Então, a gente testou dezenas de plantas, centenas de plantas, na verdade, e a gente teve uma taxa de resistência, vou por assim dizer, elevadíssima. Né? Quase 100% das plantas mostraram resistência e conseguiram, e interessante que elas tiveram resistência não apenas à vassoura, mas elas também demonstraram resistência à falta de água. Então é uma planta que consegue resistir mais a um déficit hídrico, né? E a gente sabe que é um problema que a gente cada vez deve enfrentar mais, que é a falta de água por toda a mudança climática. Olha que coisa interessante, Fafá. Eu estou me lembrando aqui do livro que eu li de seu pai, e o DNA é uma coisa fantástica. Seu pai, quando pesquisador lá do ICA, que era o Instituto Interamericano lá no Peru, ele trabalhou com alguma coisa de estresse hídrico nas plantas, que os botões... Olha, eu fico emocionado, eu não estou arrepiado aqui de brincadeira, não. Você me recordou, eu falo que minha primeira bolsa IC foi com meu pai, né? Que era exatamente para mostrar o impacto da falta de água no florescimento e na produção de frutos. E é exatamente isso, ele chamou de hidroperoidismo. Então, que legal. Quando você tira a água e depois você retorna com a água, é como se você sincronizasse toda a produção de flor. E essas plantas, eu fico feliz assim de falar, porque assim a gente observa que ela não pega a vassoura, mas de alguma forma ela sente que teve o contato com o fungo. Sim. E aí ela faz uma coisa interessantíssima, ela produz mais frutos. Então é uma planta que ela, quando tem contato com o fungo, ela não pega a vassoura, mas ela aumenta a produtividade dela. Então eu estou chamando de uma super planta, né? Para mim é o meu xodó. E Zé Luiz brinca assim, você devia batizar essa planta de Paulo Alvim. Eu acho que a planta devia chamar Paulo Alvim. Mas eu fico assim muito feliz, porque agora o que a gente tem que fazer, na verdade, né? Então é claro que são trabalhos com planta modelo. A gente sabe que como uma planta responde, a outra vai responder de uma forma muito similar. Não tem como o tomate responder de uma forma e o cacau responder de uma outra, né? Sim. Então a gente agora tem que estar fazendo as pesquisas com o cacau. Deixa eu dar uma de advogado do diabo, certo? Isso aí já não é mais placa de Petri, gente. Isso aí é planta, inoculado numa planta, certo? Deixou de ser aquela coisa de laboratório, está realmente nas plantas. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Mas, digamos que numa planta perene, o fungo também ele é inteligente. Ele vai tentar mutar, para tentar quebrar o bloqueio que aquela planta está oferecendo para ele. Isso é possível? Olha, tudo é possível, mas eu acho que nesse caso, talvez seja mais difícil para o fungo fazer isso. Porque, veja, Henrique, eu vou entrar no outro tópico. Vou fazer um link das duas coisas. Às vezes, a gente trabalha com uma molécula que é o ponto final da interação. Por exemplo, é uma molécula que vai matar o fungo. Ele vai romper a estrutura do fungo e vai matar o fungo. Isso é uma coisa. Então, é uma única molécula que vai fazer isso. Esse tipo de resistência é mais fácil para o fungo quebrar, porque ele está trabalhando com uma molécula, né? Sim. Eu estou tratando de uma molécula que está lá atrás. Ela não é essa molécula do final, ela é lá atrás. É como se fosse uma molécula que desencadeia um monte de resposta. Por isso que eu tenho tantas coisas diferentes. Aumenta a produtividade, dá resistência a estresse hídrico, dá resistência a estresse com ataque de patógeno, talvez outros patógenos também, não apenas esse. Por quê? Porque é como se ela fosse o sinal. Então ela está lá atrás e desencadeia uma série de respostas, não é só uma coisa. Quem sabe a monilíase? A própria monilíase que a gente quer testar, né? Que maravilha. Porque certamente a gente, como é múltiplos estresses que ela dá resistência, a gente sabe assim que tem que testar para uma série de situações. Com todo o respeito que eu tenho ao Dr. Paulo de Tarso Alvim, não podia dar coisa melhor, uma cabeça pensante desse. E eu gostaria de agradecer muito o Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro de ter me recebido aquele dia em Brasília e ter colocado o recurso que começou esse projeto. Depois ela foi para outros. A gente vai conversar mais. Não saia daí não. A gente vai comer um chocolate ali, ó, e volta já. Raiou a madrugada,
mas só mandou me avisar que é dia lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo na Serra do Jequitibá. Amanheceu, pode olhar, daqui se vê o infinito e até o mar ainda se vê. Meu coração que explode de emoção e com razão somente quer ser pássaro do mundo e deslizar e revoar no vale nato. Voar, cair no mar. Pronto, já comemos o chocolate e já estamos aqui dentro de um laboratório de cultura de tecido que a doutora Fátima Alvim trabalha. Mas antes, Fafá, eu vou terminar de contar a história da Rede Renorbio com o Dr. Luiz ABC. O Dr. Luiz saiu daqui encantado. Fomos para um almoço no Yacht Clube de Ilhéus. E eu me lembro que ele comeu muito. Ele é grandão, né? Ele tem, tipo seu pai, né? Bem grandão. Era, não é? O Dr. Luiz está vivo. E aí, ele teve que fazer uma cirurgia do ombro na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira e tal, e voltou para Brasília. E nessa cirurgia, ele teve um choque anafilático. Entrou em coma. O Dr. Luiz quase morre. E eu não vou dizer o nome, mas é um amigo que você conhece, que é ateu, virou para mim e disse: Dr. Luiz não pode morrer, senão o nosso projeto vai por água abaixo. Mande celebrar uma missa para o Dr. Luiz, que eu, como ateu, vou. E assim o fiz. Fomos eu, Raul, essa pessoa, e Jorge Carilo. E Dr. Luiz soube disso, que depois que eu visitei lá, ele disse: olha, eu já soube de uma missa que teve lá em Ilhéus, e meu médico me disse que foi essa missa que me salvou. Faz parte da história, não é folclore. Mas nós estamos agora aqui, dentro do laboratório, né, depois que tudo começou na Rede Renorbio, da Vassoura de Bruxa, que você caminhou com outros projetos. Agora, nós estamos trabalhando aquilo que é mais importante, que não é transgenia, que é a xigenia. Isso que está na sua mão, Fafá. Então, Henrique, isso aqui, na verdade, é como a gente conduz a mudança genética, né? Então a gente pega o gene da planta, da própria planta, e introduz ele na própria planta. Então você aumenta a quantidade daquelas sequências no genoma da própria planta. E a gente só consegue fazer isso no laboratório, não tem como a gente fazer isso fora do laboratório. Então a gente conduz essa mudança no laboratório, as plantinhas elas começam a crescer nesse meio de cultura, depois a gente tem que pegar ela e leva ela para o campo. Então no nosso caso, a gente pega essas plantas, leva para a casa de vegetação, e na casa de vegetação a gente inocula ela com a vassoura de bruxa. E aí espera um período de mais ou menos uns 60 dias, porque a vassoura ela tem um ciclo longo, né? Para ver o que acontece. Então, de maneira geral, o que a gente observa? As plantas que não foram mudadas, que não são, né? Com esse aumento do número de cópias dessa sequência, elas morrem. Porque o tomate, diferente do cacau, ele não resiste a esse ataque da vassoura de bruxa, ele termina morrendo. Enquanto que as plantas que estão transformadas, elas sobrevivem e produzem e ficam muito bem, passam bem obrigada, né? Então isso que é o fantástico. Você me disse aqui que tem notado que, você nos disse já no primeiro bloco, que tem notado que além do resistência ao estresse hídrico, ao aumento de produção, e eu conversei aqui com você em off, você dizia assim, eu falei, doutora Fátima, eu posso modificar geneticamente os forrasteiros, ou seja, o Maranhão, o Pará, o Parazinho, que são variedades que dão chocolates maravilhosos e que está na nossa base genética aqui no sul da Bahia. É possível isso? É possível. É possível. É possível. E, na verdade, qual é o nosso interesse, assim, sabe, Henrique? A gente está
isso é uma coisa que tem que ser dita. Primeiro, é que a gente consiga trabalhar com o que é importante para o produtor. Então, o produtor, ele não quer só produzir, ele quer produzir uma coisa de qualidade. Hoje a gente tem esse movimento de produção de chocolate aqui na região. Então, a gente tem que ter algo que tenha um flavor, que mantenha todas as características organolépticas, né? Isso. Mas a resistência. A gente tem que ter a resistência também incluída. E é interessante dizer o seguinte, é a única forma que a gente vai ter de controlar? Não, porque veja, a gente está trabalhando com uma sequência que a gente sabe que quando ela tem aumento do número de cópias, a gente aumenta a resistência, né? Então a gente dá resistência para a planta. Mas às vezes a gente pode conseguir fazer isso também com tratos culturais, entendeu, Henrique? Então, às vezes a gente pode fazer alguma coisa que faça com que a planta também naturalmente produza mais dessa molécula. Olha Então, que passo gigantesco nós estamos dando. Essa parte aí, eu estou super feliz e até orgulhoso de estar no nosso programa, a doutora Fátima, você dando essa notícia que pode ser extremamente alvissareira a longo prazo, pode ser extremamente benéfica a longo prazo para a nossa região. Você pode produzir o que para fazer isso, esse trato genético? Você pode produzir o que a partir desse sequenciamento genético para um trato cultural? Então, veja, tudo que o organismo produz é em resposta a alguma coisa, né? Então a gente tem que entender o que faz com que essa sequência produza a proteína naturalmente. O que faz com que ela se ative? E aí a gente começa a utilizar isso nos tratos. Né? Por exemplo, pode ser uma adubação, um tipo específico de adubo, pode ser a suspensão da irrigação por um tempo e depois voltar com o milho periodístico. Então, o que faz com que essa sequência naturalmente se expresse? Né? Pode ser um fungicida? Então, a gente agora, foi interessante você falar isso, eu agradeço, porque, na verdade, quando a gente começou esse projeto, lá atrás, assim, um pouco antes, eu falei com você assim, olha, Henrique, a gente pode trabalhar com fragmentos de DNA, né, que produzem moléculas que estão, tipo, no final da linha da interação, que seria, tipo, a gota d'água, né, que seria o final de tudo, o tiro de misericórdia, né, Sim. Lá no final. Ou a gente pode trabalhar com essas moléculas que estão no início do processo, ou seja, que vão fazer com que a planta tenha vários tipos de resposta, que é essa que eu estou falando aqui na agronomia. Então, nesses projetos, principalmente começando pelo próprio Brasil, a gente selecionou também sequências que elas codificam para moléculas que estão no ponto final da interação. Então, hoje a gente tem uma empresa chamada ProCacau, que está incubada aqui na universidade, e essa empresa, ela tem como objetivo produzir especificamente uma dessas moléculas que a gente já identificou que está no final da linha, né? Que ela mata de fato o patógeno. Então, se você pega essa molécula e pulveriza numa placa que tem o fungo morre. Então, esse é o primeiro fungicida que a gente está chamando de biofungicida, né? É um fungicida biológico, que é, na verdade, uma molécula produzida pelo cacau e que a gente está produzindo ela no laboratório. Então, a mesma molécula que o cacau produz, a gente produz no laboratório. E essa molécula, a gente espera poder utilizá-la como biofungicida. Então, assim, ecologicamente falando, ela é mais amigável, né? Ambientalmente. Então, a gente tem várias características que agregam valor à produção desse biofungicida. E, principalmente, a gente produzir uma coisa que a própria planta produz. Então, a gente está, na verdade, mimetizando. Tem filósofos, né, que dizem que nada se cria, tudo se copia. Isso. Então, o que a gente está fazendo é isso, utilizando uma estratégia que a própria planta já faz para produzir um composto que sabidamente mata o fungo. E a gente faz isso no laboratório também. Essa foto que vocês estão vendo aí, é uma foto onde tem a planta que recebeu essa modificação genética e a que não recebeu. Então vocês estão vendo que a que não recebeu, ela morreu. Isso. E a outra está lá, florescendo, forte, né? Crescendo. Isso. Ou seja, a gente tem um futuro muito esperançoso para preservarmos esse meio ambiente, dessa nossa cabruca que é fantástica, que é a agricultura do próximo milênio, que o mundo pede.
que temos um controle biológico ou uma alteração genética a partir de um gene do próprio cacau para conseguir conviver com as enfermidades que aqui tem. É isso? É isso. Esse é o nosso sonho, e a nossa esperança, e é o nosso desejo, e é o que vai acontecer. Eu tenho muita fé que é o que vai acontecer. Creio. Que maravilha, Fátima. Eu fico muito feliz de ainda, em vida, ter conseguido saber que o projeto que a gente iniciou lá atrás com a Rede Renovil, hoje tem um laboratório aqui dentro da UESC, com uma incubadora, no templo do saber da gente, com pessoas daqui da região, trabalhando isso, cabeças pensantes como a sua, dando esse alento para o nosso futuro, que é o novo motivo desse programa. Transformar a região do sul da Bahia na champanhe do chocolate de Oribe. Muito obrigado por nos receber aqui, eu fiquei muito feliz e extremamente honrado com esse bate-papo. Oi, Henrique, eu que agradeço. É sempre um prazer assim, a gente poder falar sobre o que a gente trabalha. E eu queria dizer que o nosso grupo, e todas as pessoas que eu conheço que trabalham com cacau, com chocolate, todos são pessoas que são apaixonadas por aquilo que faz e que acreditam muito, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença em todo o processo. Como diz Raimundo Camilo Mororó, a gente não vende só chocolate, a gente vende história. Domingo que vem, a gente está de volta. Um beijo no coração.